E não é maravilha, porque até o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Passagem registrada em 2 Coríntios, capítulo 11. Vemos o apóstolo Paulo mostrando o risco, o perigo que há de ouvir falsos mestres. E ele, para deixar isto patente, mostra que Satanás pode se transformar em um anjo de luz. Isto nos chama atenção porque poderemos então ser enganados por ele em certas circunstâncias. Imagino que não. Imagino que os que servem a Deus com um coração devotado, puro, eles serão orientados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos dá o discernimento para sabermos o que é certo e errado. Por isso é que vivermos uma vida baseada na palavra de Deus nos dá segurança. Porque se nós sairmos fora da palavra de Deus, poderemos ser enganados. E há muitas pessoas enganadas, principalmente porque abriram o seu coração para aceitar as coisas erradas e não pôde mais corrigir o seu ego, e a sua vida desencadeou de uma galopante maldição. Tudo que faz dá errado, tudo que pensa não dá certo. Mas muitas vezes isso acontece porque nós deixamos de observar a palavra de Deus. E o adversário que pode induzir a erro, então aproveita a oportunidade para enganar. O ardil, eu aqui abro um parênteses para contar um caso interessante. No passado, quando ainda eu militava, trabalhava, compareceu no meu escritório um sujeito que havia sido vítima de um estelionato. Ele foi convidado por alguém a depositar na conta bancária desta pessoa um valor X para que ele pudesse obter um automóvel que havia sido sorteado em uma cota que ele havia obtido, uma negociação numa agência de automóvel, e aquela cota havia, no dizer daquele estelionatário, havia sido contemplada. Note que o estelionatário obteve o estado dele no consórcio, o consórcio que havia comprado, e viu que ele estava em atraso. Estava em atraso. Muitos meses havia parado de pagar. E o estelionatário falou assim: olha, é o seguinte, você foi contemplado. E eu só tenho uma forma de resolver os problemas. Você está aí mais de 10 meses atrasado. Você teria que depositar isso hoje para poder receber o carro, porque senão você perde a oportunidade. E aquele rapaz ficou, então, preocupado em perder a oportunidade e buscou um dinheiro e disse: olha, tem que depositar a conta do gerente, deu o nome de uma pessoa. E ele imediatamente arrumou o dinheiro emprestado e depositou na conta da pessoa. Na verdade, se tratava de um estelionato, uma fraude, e aí ele foi ver, ele não tinha sido sorteado coisa nenhuma, até porque depois para de pagar ele perde o direito deste sorteio. Pois bem, foi descoberta a fraude e aquela pessoa que recebeu o dinheiro, uma quantia até razoável, foi preso em flagrante, imediatamente exposto à liberdade.
foi levado à delegacia e trouxe liberdade para responder o processo em liberdade. O prejudicado, então, que me procurou, tentou obter uma forma de poder manter aquele estelionatário na cadeia. E queria saber por que o juiz havia mandado soltar, afinal de contas. O crime é bastante grave, e por que o juiz mandou soltar? Então, eu obtendo o despacho do juiz, o juiz despachou da seguinte maneira. O prejudicado realmente teve o seu prejuízo, mas ele navegou numa seara fraudulenta, porque sendo ele estando ele em atraso com as mensalidades, ele não teria o direito da contemplação. Ele sabia disso. Mas, obtendo aquele telefonema e o sujeito fingindo de funcionário e dando um jeitinho, ele também navegou no caminho do crime. Portanto, entendeu o juiz que aquele estelionatário realmente errou, mais porque houve a participação, a cumplicidade do prejudicado. Porque se ele dissesse, não, eu estou em atraso, rapaz, eu não quero nem a contemplação, porque eu estou em atraso, eu não tenho direito. Ele teria obstado, né, o crime que praticou aquele ex-funcionário, era um ex-funcionário. Ora, eu vejo do ponto de vista espiritual algo parecido. Satanás, ele não fará nada se não houver uma causa, se não houver uma oportunidade, se não houver uma abertura. Ele tenta, mas cabe a nós, munido do conhecimento da palavra de Deus e do poder do Espírito Santo, resistir à sua oferta, à sua tentação. Deus, ele não permitirá, diz a palavra, que seremos tentados acima das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, ele nos dará o escape. Então nós temos a oportunidade. Nós não seremos colocados no canto indefensavelmente. Não. O Senhor Deus, fiel que é, como diz o apóstolo Paulo, fiel que é, ele não permitirá que nós sejamos derrubados, atingidos, sem que tenhamos uma oportunidade, tenhamos uma saída. Ele, como Senhor de toda a terra, dos céus e de toda a humanidade, soberano como ele é, ele sempre faz a justiça. Então é necessário que, para nós não sejamos surpreendidos pelo mal, tenhamos cuidado de praticar o bem de forma correta. E estarmos debaixo da cobertura do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo nos dará plena vitória, se caso estivermos navegando na nossa vida, no nosso caminho, com estrita obediência à palavra de Deus. Com certeza, nós seremos vitoriosos. É o que o Senhor Deus quer para nós.